Bom, gente, no ano 1850, cara, é, uma civilização, posso dizer assim, um reino que, cara, era tipo um negócio assim. Os walkers mais antigos, sabe? Tipo, sabe? Vou chamar o Lourenço agora pra falar. Eu vou introduzir aqui. Bom, gente, eu vim contar a história toda do Reino Walker. Bom, em 1850, o meu pai, chamado Simon, Andrew Tyler, ele basicamente nasceu. Ele foi criado basicamente nos Estados Unidos da América. Mas ele era de outra língua, mas ele aprendeu o português brasileiro e ele até falava. Mas assim, a gente era do reino da Walker Range. Só que antes da Walker Range estar viva, ele criou um reino chamado Reino Walker. Bom, apesar de tudo isso, ele conheceu a minha mãe, que ela basicamente teve uma história bem triste. Bom, a minha mãe também nasceu nos Estados Unidos. O nome dela é Ana Juliana. É basicamente isso. Mas bom, eles tiveram eu e o Lourenço Maluco. Sim, nós somos irmãos. Só que agora vocês devem estar se perguntando: ai, por que vocês são inimigos? Por quê? Bom, meu amigo, eu vou te contar agora. Bom, gente, aí eles tiveram eu e meu irmão. Só que nessa história toda, a minha mãe, ela acabou morrendo. Mas como que ela morreu? Bom, sabe que no ano de 1800 era bem difícil as mães viverem, porque não tinha negócio para ela viver na gravidez. Enfim, mas aí ela morreu. Então meu pai disse uma coisa: eu vou dominar tudo, todos os países, só por você. E bom, ele começou a treinar eu, o Lourenço Maluco, e a gente bom, ele começou a guerra. Ele começou a dominar países e cidades bem pequenas. Bom, e o Lourenço Maluco fazia isso com muita vontade. Só que eu não queria isso, eu queria só paz. Mas o Lourenço Maluco só falava uma coisa: eu quero matar todos eles. Então ele matava com prazer. Tinha tantos soldados, que basicamente eu fugi dessa guerra. Fui pro reino me esconder e eu não gostava disso. Mas depois de muito tempo, o meu pai tomou uma decisão: você vai ser preso, porque você nunca faz nada. Então ele me prendeu. Isso também é contado na música, né, gente? Na música você só fala em tudo. Então, muitas coisas que eu tô contando é da música. Mas bom, gente, daí ele me prende. Então mas meu irmão ele ia sempre lá me visitar. Teve um dia que ele não veio. Eu vi que a sala estava aberta e matei aquele soldado. Fui direto para a sala do rei. Mas quando vi aquilo, ele estava me traindo. Ele falou um monte de bosta. E assim, isso me deixou tão raivoso. Então a única coisa que eu fiz foi sair fora. Eu peguei aquele cajado que dava toda a força pro reino e ela seria toda minha. Aquele carregador das energias me deu tanta força que eu virei o dono da Walker Range. Eu peguei aquilo e virei Walker, fazendo tudo que eu poderia fazer.
todos eles. Tudo que aconteceu comigo, eu tive que olhar. Mas depois disso, eu dei um fora. Depois disso, em 1900, o meu pai tomou uma decisão. Colocou o Lorenzo pegou o cajado que dava força pro reino, deu pro Lorenzo maluco e lutou sozinho. Então ele lutou, mas quando ele foi tentar dominar a França, ele foi acabado com a tripulação francesa e alemã. E ele morreu. A última palavra dele foi: "Eu te amo, filho." Então o Lorenzo tomou uma decisão. O Lorenzo maluco: "Eu vou acabar com a Walkerland. Só por você." Então, agora em 2025, foi criado a vingança, porque ele tenta dominar a Walkerland. Mas a tripulação dele é muito fraca, porque é de uma tripulação muito antiga. Enfim, gente, é isso. E bom, depois dessa eu nem sei se quero ficar mais contando a história. Enfim, gente, esse vídeo é muito longo. Espero que dá pra eu mandar. Bom, Walkers, é isso. Fui.